A decisão da Justiça de suspender a convocação de governadores na CPI, os senadores já trabalham com um novo cronograma de depoimentos para a próxima semana. Vou chamar aqui a Larissa Alvarenga. Primeiro, o Wilson Lima não compareceu, depois o governador empichado, Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, compareceu, mas agora cessou, né? Vai mudar o cronograma e não deve ter mais governador agora na CPI, pelo menos por enquanto, né? Porque vai ter ainda a decisão do plenário do STF, não é isso, Larissa Alvarenga? Exatamente isso, né, Luciana? Quando se trata aqui de Brasília, tudo pode mudar, então, pelo menos por enquanto. A suspensão foi decidida ontem pela ministra do Supremo Tribunal Federal, a Rosa Weber. Ao todo, olha só, governadores de 17 estados e aqui do Distrito Federal recorreram à Justiça contra essas convocações para depor na CPI. A ministra decidiu, porém, que os chefes de executivo podem ser convidados a irem ao Senado, né? E o plenário do Supremo Tribunal Federal deve se reunir ainda nesta semana para uma decisão final sobre essa questão. A gente já vai conversar ao vivo com a Juliana Lopes. Juliana, bom dia para você. Qual que foi o argumento da ministra Rosa Weber e como que ficam os depoimentos na comissão? Toda a logística ali dos governadores teve que ser modificada, né? Isso mesmo, Larissa. Bom dia para você também, a todos que nos acompanham. Olha só, primeiro sobre a decisão de Rosa Weber, o entendimento dela é que essa convocação dos governadores extrapolou os limites constitucionais, ou seja, aquela discussão que já aconteceu ali na abertura da CPI sobre ampliação do escopo das investigações para estados e municípios. A ministra da Suprema Corte entendeu que o uso de recursos federais deve ser analisado pelo Tribunal de Contas da União, entre outros, e não por uma comissão parlamentar de inquérito, e que se não há uma regra, uma norma na Constituição que permita a convocação desses governadores, isso não pode ser feito de maneira impositiva pelo Congresso Nacional. Chama atenção também um ponto na decisão de Rosa Weber, que é justamente ela falar em constrangimento pessoal no caso de condução coercitiva, que é justamente esse depoimento feito de forma obrigatória. A gente lembra que os governadores, eles tiveram essas convocações aprovadas na CPI, na sequência já procuraram a Suprema Corte numa tentativa de suspender essas convocações, como vocês disseram, 18 governadores ao todo, e a gente lembra também que eles pediram que a Suprema Corte fixe o entendimento de que esse tipo de convocação não é permitida e que fere aí os limites e a separação dos poderes. Ontem quem falou sobre o assunto foi o senador Randolfo Rodrigues, que é vice-presidente da CPI. Ele deu mais detalhes sobre como fica esse calendário a partir dessa decisão do STF e também falou sobre a possibilidade de acareação de testemunhas, de depoentes que já foram ouvidos na CPI. Vamos ouvir exatamente o que ele disse agora. Nós deliberamos também sobre o calendário para a semana seguinte. Na terça-feira iremos ouvir o deputado Fausto Júnior, do Amazonas. Na quarta-feira, o senhor Carlos Wizard. Na quinta-feira, está prevista uma cariação entre a senhora Luana Araújo e a doutora Franciele Fontana Sutili Tardelli Fantinato. A CPI tem que prosseguir, tem investigação a fazer e por isso que é importante nós ouvirmos estes que nós deliberamos. Nós também pautamos outros depoimentos para logo começo de julho, o senhor Alex Leal Marinho, a senhora Thaís Amaral Moura. Esses dois depoentes, a primeira semana de julho, são fundamentais para a terceira fase, que eu diria que nós estamos entrando na CPI, agora, que é a averiguação da existência de um esquema de corrupção, de favorecimento à farmacêutica.